Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para mais um programa, o programa Abertura da Palavra. Vivemos nesse tempo tão glorioso, onde Deus tem se desvelado para seu povo. Deus tem se mostrado através de sua palavra, aquilo que foi um segredo durante todas as estações, todos os tempos, Deus tem mostrado nesse tempo. E como certa vez Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão e eles estavam cantando, alegres, regozijando, e os fariseus disseram: diga para esse povo ficar calado. Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Porque sempre que Deus manifesta algo na terra, haverão aqueles que estarão se regozijando, estarão se alegrando, porque estes estão captando a mensagem do dia, estão captando aquilo que foi revelado naquela estação. E neste tempo nós estamos agradecidos ao Senhor por estarmos vivendo num tempo tão glorioso que somos tão pequenos, indignos e não merecedores de tão grande feito. Mas coube a nós viver esta parte, esta etapa da palavra, a etapa da abertura do livro. Ontem estávamos comentando um pouquinho o que o irmão Brana fala na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, quando ele disse: este é um livro que foi escrito para todo verdadeiro servo de Deus deste tempo do fim. E, sabe, durante as eras, muitos cristãos foram bem-aventurados por lerem o livro de Apocalipse. E eu estou citando o livro de Apocalipse porque é ali, em Apocalipse 10, que o livro desce aberto para a terra. Então, há uma bem-aventurança que diz: bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras escritas neste livro. Então, eles foram bem-aventurados, os cristãos do passado, por ler, por ouvir o que João escreveu, mas eles nunca entenderam. Foram bem-aventurados, foram abençoados por saber que era a palavra de Deus, que foram visões grandiosíssimas que Deus mostrara aquela grande águia, João, o revelador, João, aquele discípulo a quem Jesus amava, e foi ele e que viu aquelas grandes visões e teve aquele testemunho, ficara vivo, porque ele deveria ver, contemplar aquelas coisas que escrevera em um livro, o livro de revelação, o Apocalipse, o livro das revelações. E eles, respeitando isto, lembrando destas coisas, antes de entrarmos no nosso assunto, aqui como uma introdução neste programa, nesta noite, eu lembro-me de Lutero, que cogitou deixar de fora da tradução a Bíblia inteira que ele estava fazendo para o alemão, ele cogitou deixar de fora o livro de Apocalipse, porque ele avaliou não ser de benefício para a igreja, mas o Espírito estava ali cuidando de tudo e ele, mesmo diante do seu melhor intelecto, ele então pôde ser dirigido pelo Espírito e colocar ali, exatamente no final da Bíblia, como estava, e cronologicamente colocado ali o último livro como um selamento, como um fechamento. Ora, como eu já disse, eles foram bem-aventurados por ler, por ouvir, mas nós estamos sendo bem-aventurados, muito mais bem-aventurados, por ler, ouvir e compreender, porque vivemos na estação, no tempo da abertura da palavra. A abertura da palavra não é outra coisa senão a própria mensagem. Daniel, foi dito para ele: sela as palavras desta profecia, porque estas coisas se cumprirão daqui a muitos dias. Temos o livro fechado,
Jesus, em Mateus 24, quando ele está falando dos 7 selos, ele também não trouxe à luz aquele tempo do arrebatamento, da sua vinda. Ele somente disse: aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, mas como foi nos dias de Noé, então há de ser no dia que o Filho do Homem há de ser revelado. Porém, eu estou aqui nesta noite e temos tido por característica nesta programação, às segundas-feiras, o próprio nome de nosso pequeno trabalho aqui sugere isto. Temos como uma característica falar exatamente das coisas, da abertura deste livro. É o ponto que nós queremos salientar, e assim temos feito no transcorrer de muitos anos já. E pela graça do Senhor, aqui estamos mais uma vez, com mais uma edição. Eu não sei, nós não cuidamos em enumerar e não tivemos esse despertamento, mas começamos lá atrás, creio que 2013 ou antes disso talvez, e muitos dos programas não temos gravado, mas ficou gravado em nossa memória e por toda a eternidade, o que falamos, o que abordamos, e com certeza o Senhor Jesus Cristo foi engrandecido, a sua palavra nunca volta vazia, e com certeza muitos corações foram abençoados. Se eles foram abençoados em ler e ouvir do livro de Apocalipse, que é o livro escrito para o tempo final, para um povo especial, para estes que entenderão, disse Daniel, os sábios entenderão, lá no capítulo 12, os sábios compreenderão, porque agora Deus tem vindo com este livro aberto e tem revelado todas as coisas. Nos estendemos bastante nesta abertura, mas é isto que está em nosso coração, sempre lembrar da grandeza daquilo que o Senhor nos mostrou. O vinho melhor que fora servido agora no final das dispensações. E alguém questionou lá na festa de casamento, dizendo: nunca fomos em uma festa, em um casamento que sirvam por último o vinho melhor. Sempre serve-se o melhor primeiro. Depois as pessoas já provaram do bom vinho, então pode cair a qualidade. Mas naquela festa em especial que Jesus transformou a água em vinho. Veja, a água aponta para a palavra e o vinho aponta para a revelação da palavra, o impacto, o estímulo da palavra revelada. E exatamente nesse tempo de casamento, nesse tempo de união, nesse tempo de festa, onde o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, está, então a água, a palavra, ela foi transformada em vinho, e o melhor vinho, o vinho que realmente causa um impacto nestes que estão embriagados com o vinho da revelação, porque existe uma outra taça sendo servida, um outro vinho, um outro estímulo sendo dado. E essa taça, João viu que está na mão daquela grande meretriz, daquela prostituta que tem uma taça em sua mão cheia de vinho, e aquele vinho ela distribui para todos na terra. Estão entorpecidos com o mundo do divertimento, o mundo do entretenimento, o mundo do lazer, o mundo dos compromissos, o mundo das festas, o mundo da religião, o mundo da política. É este o vinho que Satanás tem para servir, mas nós temos rejeitado este vinho, esta embriaguez mundana, esta embriaguez laodiceana, e temos aceitado o verdadeiro vinho que é servido para aqueles que estão na mesa do rei, na festa do rei. Por isso disse lá em uma das cartas, quando foi dito, ou em um dos selos, não danifiques no terceiro selo, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o Espírito Santo, o vinho, o estímulo da revelação. Então, prezados
irmãos, irmãs que nos acompanham em mais um programa. Nós temos somente mais uma parcela nesta noite, ainda falando sobre aquilo que viemos comentando em vários programas. Hoje nós vamos falar de duas cidades, a Nova Jerusalém e a Babilônia. Ambas se encontram aqui no livro de Apocalipse. E é um tempo de sair de e entrar em. O irmão Branham nos diz isso, é um tempo de saída e de entrada. É um tempo de sair de Sodoma e entrar no lugar de refúgio. É um tempo de sair de Babilônia e entrar na Nova Jerusalém. E disso nós vamos tratar nesta noite. É um tempo de sair de nomes blasfemos e entrar em nomes daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que fazem parte da própria vida do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar e vamos ler nossa primeira escritura e assim vamos prosseguir. Amado soberano Deus, entregamos, Senhor, esse trabalho em Tuas mãos, o Senhor nos conduza, o Senhor nos ajude, Senhor, nos dê da Tua graça, do Teu entendimento, ó Pai, e que Tua palavra possa vir de maneira cortante em nossos lábios, através de nossos lábios, e entrar, Senhor, em cada coração como uma flecha certeira, ó Pai, pois a Tua palavra é aquela que pode entrar entre a divisão da alma e do espírito e pode discernir os pensamentos, as intenções do coração e é apta, Senhor, para estas coisas. Pai bendito, tudo entrego a Ti, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Senhor. Nós vamos ler a escritura inicial que se encontra em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler os 3 primeiros versículos e depois o 9º e o 10º versículo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós vamos agora no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém. Graças ao Senhor. Espiritualmente falando, nós estamos, porque estas duas cidades, elas estão estabelecidas na terra. Não está em um lugar geográfico. Muito embora, como Babilônia tem os seus quartéis generais. Mas onde estiver, diz a Bíblia, o contrário disso é que onde estiver 2 ou 3, disse Jesus, reunido em meu nome, ali eu me farei presente. Mas, falando de maneira mais ampla, ambas as cidades, espiritualmente falando, elas estão na terra e têm seus lugares estabelecidos onde? No coração das pessoas. Há uma cidade chamada Babilônia, que tem um rio, que é Eufrates, mesmo que exista o rio Eufrates literal na terra, mas o Eufrates, desde o início da Bíblia, ele está atrelado à Babilônia. A Babel, no início da Bíblia, a Babilônia, no meio da Bíblia, e como, por exemplo, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, era a Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, e lá estava o rio Eufrates. E aqui no final da Bíblia aparece Babilônia mais uma vez,
e aparece o rio Eufrates. E o Apocalipse é um livro de símbolos, e o irmão Branda disse na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, no parágrafo 15, fizemos leitura aqui no programa passado. Em Apocalipse, 90%, algo assim, ele fala que são símbolos. Então, quando fala de um rio Eufrates secando, é claro que existe a morte das fontes das águas, a morte dos rios, a morte do mar, porque a Bíblia diz que o mar ficará como um sangue de um homem morto. O mar ficará como o sangue de um homem morto. E eu estava falando com um irmão, ele estava me dizendo que certas regiões da América Central existe uma preocupação, porque eles vivem muito do turismo, e existe uma preocupação devido ao surgimento de algas de uma maneira incontrolável que está surgindo ali nos oceanos, naquelas praias paradisíacas, e está matando a vida, destruindo com os corais, destruindo a praia, porque devido ao aquecimento global, devido ao descontrole da natureza. Então, nós vimos a morte do oceano. A Bíblia diz que o mar ficará como o sangue de um homem morto. O sangue de um homem morto, ele perdeu seu vigor, perdeu o que ele serve de benefício para o corpo humano vivo, e o que ele carrega de oxigênio, de vitaminas e tudo, é pela corrente, a corrente das veias. Assim o mar, ele está colocado exatamente por Deus nesse ecossistema, produzindo oxigênio, vida na terra, o seu movimento, e tudo Deus colocou perfeitamente aqui na terra para benefício do homem. Tudo que Deus criou, mas o próprio homem mexendo na natureza, como disse o profeta, mexendo no laboratório de Deus, tirando as coisas do original, do lugar. Satanás, através da ciência, através das mentes diabólicas, com as bombas atômicas e com as experiências que fizeram e o tanto de coisas que jogaram lá nas fossas marianas, em todos os lugares, os experimentos, tudo isso trouxe um descontrole. E o comércio e a ganância e o que produziram de morte, as grandes baleias que foram colocadas por Deus com aquele tamanho extraordinário para que através de seus esguichos produzisse um equilíbrio mesmo na atmosfera. Deus não fez nada por acaso, não. Ele foi a grande mente que pensou em todas as coisas, e a cadeia alimentar e a necessidade de ter certos predadores para controlar espécies extremamente reprodutivas, e Deus colocou tudo de uma maneira exata, mas o homem veio mexendo. Nós encontramos o que o homem começou a fazer lá no livro de Gênesis, quando eles saíram, Caim e seus descendentes, mexendo na terra, produzindo armas, construindo cidades, e chega em Apocalipse 6, ou melhor, Gênesis 6, a terra está corrompida e cheia de violência. E o que veio depois, no tempo de Noé, veio o dilúvio. E Deus travou o homem, diminuiu sua expectativa de vida de 600, 700, 800, 900 anos, baixou para 90, 80, 90, 100, alguns por sua robustez, mas a própria Bíblia diz que depois dos 70 não resta outra coisa senão cansaço e enfado. Então, vimos que Satanás está, porque chegamos aqui falando da Babilônia, e existe um rio, Eufrates, e estavam falando dos símbolos do livro de Apocalipse, e que Eufrates ali, quando ele seca, tem a ver com a queda da Babilônia, porque o rio Eufrates, que um rio é uma segurança para uma cidade, é uma riqueza para uma cidade, é prosperidade. Por isso,
as antigas e grandes cidades sempre foram construídas no litoral ou a margens de rios, devido ao acesso, devido ao que um rio traz de benefício para uma cidade. Então existe um rio Eufrates espiritual passando pela Babilônia espiritual. É um rio imundo, esse rio circunda a terra inteira, mas a Bíblia diz que esse rio vai secar. É aquilo que dá sustentabilidade para esta cidade, porque, veja, em Apocalipse 18, versículo 4 diz: sai dela, sai da Babilônia, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra em seus flagelos, em suas pragas. Então vimos uma cidade chamada Babilônia na Bíblia, que tem um rio, que tem um rei. Apocalipse 9 diz o nome do rei, que é Abaddon, e Apolion, Abaddon em grego, Apolion no hebraico, mostrando que este rei que veio do poço do abismo vai enganar tanto judeus como gentios. Então existe uma cidade, Babilônia, que existe um rio, o Eufrates, um rio imundo, cheio de lixo. Nós temos cidades com rios enormes e se tornaram esgoto. Não há vida ali, há um mau cheiro, podridão e todo tipo de nojeira naquele rio. Temos o Tietê em São Paulo, temos grandes rios como na Índia, nas grandes cidades. Rio que não tem mais vida. Aquele rio só traz morte, doença, enfermidade, peste, praga, mau cheiro, podridão. Então existe uma cidade, Babilônia, uma cidade espiritual, com um rio espiritual, com um rei espiritual, com um reino espiritual que está se transformando a cada dia em um reino literal. Agora, a contrapartida disto é que existe uma outra cidade, Nova Jerusalém, que existe um rio, o rio da água da vida, que existe um trono e um rei. Este rei é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. E é uma cidade espiritual, essa cidade já está na terra, tem seus súditos, ela está estabelecida, imponente, com a sua glória. Então é um tempo de sair de Babilônia, sai dela, povo meu, e entrar onde? Entrar na Nova Jerusalém. Veja, a mulher de Ló foi convidada a sair de uma cidade e ir para outra, sair de Sodoma e ir para Zoar. Ela saiu, mas ficou no meio do caminho, porque ela trouxe Sodoma em seu coração. Não sejamos nós como os tais. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não tenhamos nossa representação na mulher de Ló. Pessoas que saem, mas nunca entram. Entrar onde? Em Cristo. Entrar na nova cidade. Ser batizado no reino, no corpo, não na igreja. Não ficar somente na igreja. Aqueles que são do corpo de Cristo, é claro, eles têm uma igreja, eles têm um lugar para ir prestar adoração, louvor e cumprir com seus compromissos de membros deste corpo de Cristo. Mas não é somente isso. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas nunca entrou em Zoar, o lugar de escape. Um tipo, sabemos que é um tipo, um pequeno tipo, mas é uma sombra o que aconteceu com Ló. Agora eu quero ler aqui na mensagem A Era de Filadélfia. Veja bem, esta mensagem, nós não temos ela não existe em português. Eu passei para vocês aí 2 parágrafos, confiram para mim. É o 258 e o 259, 3? 258 e 259. Eu acho que eu repeti isso, então eu estava em dúvida. São 2 parágrafos. Lembre-se, esta citação que eu vou ler, nós não temos em português, porque
trata-se do livro das eras, mas na íntegra, como o irmão Brana pregou. E foi tirado do livro que ele pregou e colocado, ou foi tirado das fitas que ele pregou e colocado no livro. Em português, até hoje nós temos só o livro. Mas, diga-se de passagem, o livro ele contém muito mais detalhes sobre as eras. Então nós vamos colocar aí para cada um possa acompanhar, está em espanhol. Agora, qual é o nome de Deus? Jesus. Se vocês querem anotar isto, da irmã Brana diz, está ficando tarde. Jesus, Efésios 3,15 diz, e nos céus e na terra tudo toma o nome de Jesus. Veem vocês? Muito bem, muito bem. Agora, muito bem. E o nome da cidade de meu Deus, porque o irmão Brando está recorrendo a uma escritura de Apocalipse 3, é uma daquelas bem-aventuranças para aqueles que foram os vencedores em cada era. Voltando aqui. Muito bem. E o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus. Porei sobre ele, vocês veem? Tudo é o mesmo nome, se vocês já captaram. Vê? O irmão Branham está dizendo, tudo é o mesmo nome. E se nós formos aqui mais profundamente nesse assunto, o que o irmão Branham está dizendo é, o nome do rei é Senhor Jesus Cristo, o nome da esposa é Senhora Jesus Cristo, o nome da cidade é Senhor Jesus Cristo. É um nome que e tudo está envolvido, porque o irmão Brana diz aqui em Efésios 3 que todos tomam o nome de Jesus. Voltando à nossa leitura. Se vocês veem, tudo é o mesmo nome. Já captaram? Vem. Porei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. A cidade, o irmão Brana diz. Ele segue e diz, a qual é a Nova Jerusalém? Vem? A Nova Jerusalém. Porei sobre ele a Nova Jerusalém. Agora, a noiva, ou a igreja, é a Nova Jerusalém. Quantos sabem isso? A igreja mesma é a Nova Jerusalém. O creem? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como estamos falando, essa cidade ela tem a sua edificação, como na escritura de Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, diz assim, Efésios 2, 20, 21 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Para a morada de Deus em espírito. Como estamos vendo há vários programas, o mesmo que Deus faz com o indivíduo, Ele faz com a igreja e com a terra. Ele vem numa crescente até que Ele traz a pedra de coroa. Assim como a pirâmide, que vem de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então vem a pedra de coroa, selando esta obra. Assim Deus faz com a terra, até que chega na pedra de coroa, Nova Jerusalém. Assim Deus fez com a igreja, veio vindo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o fundamento e ele é a pedra de coroa.
A pedra de coroa foi a revelação, a abertura da palavra, os 7 trovões, o 7º selo, Jesus Cristo mesmo, descendo sobre esta obra. A terra, como falamos, a pedra de coroa vem sobre ela quando se tornar novos céus, nova terra, a cidade descendo sobre a terra. E nós, como indivíduos, viemos lá de justificação, o batismo em nome de Jesus Cristo, viemos crescendo no campo da santificação até que espiritualmente vem a pedra de coroa como indivíduos, e isso se transforma de uma maneira literal aos nossos corpos glorificados. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, versículos do 1 ao 5, ele diz: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa principal e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja que palavras são estas que Pedro está trazendo. Quando nós deixamos a malícia, o engano, o mundo, a murmuração, e desejamos então, como meninos novamente nascidos, está falando do novo nascimento, o leite racional, para que por ele vades crescendo. E sabemos que o próprio apóstolo Pedro nos ensinou, e eu posso recorrer aqui rapidamente, não temos aí na tela, mas eu lembro desta escritura quando Pedro vem dizendo que devemos crescer. E ele começa a falar para colocarmos, depois do fundamento, começarmos a crescer e ir de fé em fé, de glória em glória. E exatamente é ele quem fala desse crescimento de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, até que chegue a pedra de coroa. Veja, então Deus tem uma edificação em nossas vidas. É uma obra, creio que foi Paulo que disse, aquele que iniciou a boa obra em vós, ele a completará até o tempo da vossa redenção. Uma escritura a mais, nós vamos no livro de Zacarias, no Velho Testamento, no capítulo 4. Aqui no livro de Zacarias, nós fazemos a seguinte leitura, capítulo 4, a partir do versículo 7, porque diz assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular, com aclamações, graça, graça a ela. Zorobabel foi o chefe das construções do tempo da reedificação de Jerusalém. Repetindo, Zorobabel foi um dos chefes do tempo da reedificação de Jerusalém. Quando eles estavam na Babilônia, veja bem, ficaram na Babilônia por 70 anos, 7 décadas. Mas ao fim de 7 décadas, 70 anos, conforme a palavra do profeta Jeremias, eles vieram da Babilônia para estar de volta na sua terra natal, Israel. E lá em Israel, eles reconstruíram a cidade. Eles reconstruíram o templo, reconstruíram as casas, reconstruíram as praças, por fim reconstruíram os muros com suas portas. Era a reedificação de Jerusalém.
E o povo se alegrou muito e eles fizeram festas porque Deus tirara eles da Babilônia quando foram levados cativos para a Babilônia. Veja que a Bíblia ela se repete em quadros e tipos e sombras. Eles foram levados para a Babilônia devido ao pecado, devido ao afastamento daquilo que Deus trouxera através dos profetas, e eles foram levados cativos. Mas quando cumpriram 70 anos de cativeiro, Deus os tirou da Babilônia e os trouxe para Jerusalém, e eles reconstruíram. E Zorobabel foi um dos chefes desta reconstrução. Por isso, nesta profecia de Zacarias capítulo 4, Deus está tomando o nome de Zorobabel para trazer um tipo dele mesmo, porque, repetindo o que temos aí para fazer leitura, Zacarias capítulo 4, versículo 7, repetindo: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamações, graça, graça a ela. Veja que está falando da pedra de coroa, está falando da pedra angular, está falando da pedra de acabamento. E exatamente como estamos falando que Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos, dos profetas, então a igreja vem crescendo. A igreja vem crescendo por esses 2000 anos. Assim também, individualmente, nós vamos crescendo durante este tempo onde Deus tem nos chamado, saímos do mundo, viemos de justificação e vamos vindo, como lemos ali de Pedro, depois de ter deixado o mundo, depois de ter deixado a falsidade, o enredo mundano, desejamos nós, como meninos nascidos, o leite do Espírito, para que através deles vamos crescendo. É claro que está falando de um recém-nascido, de um que teve um novo nascimento, mas depois que ele se torna homem, ele não vai querer o leite novamente, ele vai querer comida sólida, porque ele vai se tornar um homem de autoridade, de poder, de responsabilidade. Estamos aqui entrelaçando os assuntos, mas eu creio que se você teve algum entendimento de coisas que já falamos em programas passados, você está nos acompanhando. Voltando para a nossa leitura aqui, que iniciamos em Zacarias capítulo 4, viemos até o versículo 7, vamos agora ler o versículo do 8 até o 10. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então Deus está tomando Zorobabel, que lançou o fundamento, os alicerces, e chegou até a conclusão daquela reedificação, e dizendo que isto está acontecendo de novo. As mesmas mãos que lançaram os alicerces trarão a pedra de coroa. E quem despreza o dia destas coisas? Veja, seria algo muito grande que Deus faria na terra. A reedificação de Jerusalém, não a natural agora, mas a espiritual. Porque quando eles reedificaram Jerusalém natural, lá atrás, e se alegraram tanto, e foi dito através do profeta Ageu, se não me falha a memória, dizendo: a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. E havia homens ali em Israel, no tempo da reedificação, que foram testemunhas ocular do primeiro templo, da primeira casa, a casa que foi erguida por Salomão, que a glória de Deus entrou dentro dela.
E agora vem a palavra do Senhor animando eles naqueles tempos de reconstrução, dizendo: quem dentre vós viu a glória da primeira casa? E alguns senhorzinhos ali levantaram suas trêmulas mãos, porque eram bem jovens, antes de Israel ser levado cativo para a Babilônia, no tempo de Daniel. E lá nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles eram, agora com 100 anos, e alguns mais que isso, estavam contemplando a reedificação. E a palavra do Senhor veio e disse: pois vos digo, vocês que viram a glória da primeira casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Houve um grande regozijo. Ora, eles conheceram o que foi a glória da primeira casa, levantada por Salomão, o tipo de pedra que usaram, o tipo de madeira que usaram, o tipo de bronze que usaram, o tipo de prata que usaram, o tipo de ouro, de Ofir. E todo o melhor material que havia na face da terra estava naquelas paredes, naqueles utensílios, nas cortinas, nos móveis, em tudo. E agora o Senhor vem e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que aconteceu com a segunda casa? Foi destruída. A primeira foi destruída pelos babilônicos. A segunda foi destruída pelos romanos, no ano 70 do nosso calendário, o general Tito. Mas como que a palavra de Deus vai ter o seu cumprimento, a glória da segunda casa? Porque veja, irmãos e irmãs, houve uma primeira casa que foi construída no dia de Pentecostes. Agora nós estamos falando de casa literal, com paredes, mas a casa espiritual, a igreja primitiva. Olha a glória daquela primeira casa. Olha a glória da primeira igreja, os apóstolos, os ministros, os milagres, as maravilhas. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós somos agora a segunda casa. E a Bíblia, quando vai falar dessa segunda casa, aqui no versículo 10, que você tem aí na tela, de Zacarias capítulo 4, diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Você olha para mim, olha para você mesmo, olha para a obra e diz: não, mas essa segunda casa é muito, muito, muito inferior à primeira. E a primeira foi lá, inaugurada no dia de Pentecostes, quando a glória do Senhor, como a casa construída por Salomão, a glória do Senhor entrou dentro da casa. No tempo de Salomão, o ouro era tanto que a prata perdeu seu valor. Mas aquela casa magnífica levantada por Salomão, que Davi fez o projeto e comprou o material, mas não pôde levantar, seu filho levantou, aquilo era um tipo do que Deus estava fazendo lá no aposento alto com aqueles simples pescadores reunidos, amedrontados, trancados, as 7 chaves lá em cima, mas debaixo de uma comissão que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de virtude, de poder. E quando a glória do Senhor invadiu aquela primeira casa, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos os feitos deles, os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Mas aquilo que foi falado antigamente pelo profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se cumpre hoje. Porque mesmo que eles foram tão grandes, com tão grandes feitos, todos eles morreram, foram sepultados. Mas nós, os que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tanto é que eles dependem de nós para serem aperfeiçoados. Isso enche o nosso coração de alegria. Isso enche o nosso coração de regozijo. É o que a Bíblia está dizendo. Versículo 10 de Zacarias 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque esses quais? Esses que não desprezam os dias das coisas pequenas.
que veem nas coisas pequenas as grandes coisas. Sabe, Sansão não podia ser um grande homem. Sansão não podia ser um brutamontes, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Sansão fosse um brutamontes, 2 metros de altura, músculos desse tamanho, onde estava a glória de Deus? Ele era um homem simples, comum, franzino, mas ali estava a glória de Deus, porque ele estava debaixo de uma comissão. Assim também, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Veja, agora chegou o tempo do prumo, porque os construtores sabem disso. Se sair algum defeito, alguma deformidade, quando estão levantando as vigas, as paredes, então vem ali o reboco e eles vão aplainando aquelas paredes. E alguma coisa é aceitável, mas quando chega o tempo dos ladrilhos, os porcelanatos, as aberturas, aquilo não pode ter nenhum centímetro de diferença. Porque, ora, o tempo do acabamento, o tempo onde precisa então ter-se o habite para que a luz seja colocada na casa, e nós vivemos em dias muito maiores e imperfeições que não houve durante as eras. Lutero levantou paredes, Wesley trabalhou no reboco, e havia muito tipo de andaime ali que eram necessários, mas aquela mansão não fica guardando os andaimes, porque esse andaime foi uma bênção muito grande na edificação dessa casa. Através desse andaime colocamos aquelas janelas lá em cima, ou seja o que for. Não, chega o tempo de tirar os andaimes, eles são levados para outro lugar. Assim, o irmão Branda diz, houve andaimes durante as eras, mas agora é o tempo do acabamento, da finalização, da pedra de coroa, o tempo da inauguração mais uma vez. Por isso, o prumo na mão de Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é aquele que desceu com a pedra de coroa, gritando graça, graça. 2 vezes graça. Graça para os gentios, graça para os judeus. Graça no 7º selo, graça na 7ª trombeta. Porque, assim como o 7º selo é para a igreja, a 7ª trombeta é para Israel. Então, graça, graça, bradou a pedra de coroa. Um tempo de abundância de graça. Mas essa mesma pedra esmaga a todos os opositores a ela. É claro que quando eles saíram de Babilônia, quando eles vieram para Israel, e eles reconstruíram através da mão de Zorobabel, e vimos homens como Neemias, vimos homens como Esdras, foram homens que lideraram o povo nessa reconstrução. O grande chefe Zorobabel, com a planta na mão. Ele tinha que ter a planta, ele não podia... Vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer quadrado, como construiu Salomão, vamos fazer uma abóbada, vamos fazer aqui algo redondo. Isso foi o que os maometanos fizeram, sabe? Eu estou dando só um exemplo aqui. Ele não podia, ele tinha que conservar as dimensões. Zorobabel tinha que ter o projeto na mão, tinha que ter a planta na mão. Por isso, em Apocalipse 10, Zorobabel desce, Apocalipse 10, Zorobabel é Cristo, aquele que vem com a pedra de coroa, e ele vem com o livro aberto na mão, a planta. E ele vai fazer tudo conforme está na planta. E tudo aquilo que foi feito durante o transcorrer das eras, aqui nesse tempo tem uma repetição de todas as coisas. Porque, ora, a última mensagem, ela repete tudo o que aconteceu, porque ela vai novamente no fundamento de Paulo,
O irmão Branham, quando esteve na sexta dimensão, e ele impactado ficou quando foi dito que ele passaria por um julgamento. O que ele pregou passaria por uma aprovação ou desaprovação, passaria por um aferimento. E ele logo lembrou de onde ele construiu, o que ele pregou. Ele disse, bom, eu falei o que Paulo falou. E ele veio e ele sabia exatamente o caminho que a igreja percorreu. E ele veio, bateu novamente onde Lutero bateu, onde Wesley bateu, passou por aquilo que os pentecostais passaram, até que veio a abertura da palavra, a revelação dos selos, o soar dos 7 trovões, a pedra de coroa. Senhores, é esse o tempo. A pedra angular, as mesmas mãos que puseram o fundamento, trouxeram o acabamento para a igreja. E eu espero que você compreenda a minha linguagem, porque falamos da terra, falamos da igreja, falamos do indivíduo, e essas coisas estão atreladas. É o mesmo quadro, a mesma cena, é a mesma visão sendo colocada sobre a terra, sendo colocada sobre a igreja, sendo colocada no indivíduo. É como se você tivesse um outdoor com uma imagem, talvez uma paisagem, talvez a figura de um homem, ou seja o que for. E você tem um outdoor colocado em alguma avenida. Mas depois você vê a mesma pintura, o mesmo desenho, a mesma imagem, as mesmas cores, os mesmos traços, a mesma figura em um quadro menor. Mas é o mesmo que você viu lá na avenida. E talvez a mesma coisa você vê em uma pequenina foto que pode ser colocada no bolso. Assim também o que Deus faz com a terra, Deus faz com a igreja e com o indivíduo. Então você pode falar de algo e depois falar de outra coisa. Foi isso que o irmão Branham trouxe na mensagem O Futuro Lar. E ele estava falando dessas 3 coisas. E isso é muito maravilhoso, porque são 3 linhas de uma mesma verdade. São 3 córregos de uma mesma fonte. E quando eles vieram da Babilônia e reconstruíram Jerusalém, realmente Deus proveu todo o material necessário. Deus proveu todos os trabalhadores, artífices, pedreiros, ferreiros, ourives, carpinteiros, homens entendidos de tudo. Deus não deixou faltar nada, mas Deus não impediu a oposição, e a oposição foi muito grande, ferrenha. E aquelas nações, aqueles povos arqui-inimigos de Israel se levantaram, se organizaram para impedir a construção. Tentaram e muitas vezes conseguiram se infiltrar através de querer fazer alianças e casamentos e tanta coisa, e trouxe alguma mescla. Tanto é que Neemias, quando chega naqueles anos que foram 49 anos de reconstrução, quando Neemias chega lá e viu que a obra estava parada e que o povo tinha se misturado e tinha casado com mulheres estranhas, e os filhos que nasceram no tempo da restauração, da reconstrução de Jerusalém, eles não falavam o hebraico definido, porque suas mães eram babilônicas, etéias, filisteias, e eles falavam meio hebraico, meio babilônico, meio hebraico, meio hitita. Aquilo trouxe uma indignação no servo de Deus. O irmão Branham pregou a mensagem, um profeta envergonhado. E sabe o que diz no livro de Neemias? No último capítulo, se não me falha a memória. E eu peguei aqueles homens pelos cabelos e bati neles e arranquei os cabelos deles e ordenei que eles despedissem aquelas mulheres gentias,
babilônicas, e que nunca mais fizesse aquele tipo de casamento. Ora, aquilo estava apontando, porque a mulher na Bíblia aponta para a igreja. E às vezes você se depara com coisas no meio do tempo da reconstrução, quando saímos de Babilônia e devemos reconstruir. Mas você encontra muita mescla, costumes denominacionais, trejeitos denominacionais, mulheres, igrejas babilônicas e hititas, e tanta mescla de coisa, mas que haja alguns Neemias indignados, e Deus levantou um grande Neemias nesse tempo, William Branham, e nos ensinou todas essas coisas. Oposição, se levantaram aqueles inimigos, Gesem, Tobias, Sambalate, e eles se uniram para impedir a construção daquela cidade. Mas, mesmo com toda a oposição, eles não foram capazes, eles não foram suficientemente capazes de impedir aquela edificação, porque Deus estava ali. Esses três povos apontam para o espírito demoníaco, o espírito religioso, o espírito político. E não é só o espírito político com a turma da direita, a turma da esquerda. Política de homens, política de igrejas, política entre ministérios, política entre famílias, política entre irmãos. Se nós tivermos que ter uma política, a nossa política deva ser o amor fraternal. Que nesta política, porque se olharmos lá na raiz, todo ser humano é um político. Eu teria que gastar um tempo agora para entrar nisso, mas nós temos nossos gostos, opiniões e muita coisa. Mas algumas coisas, opiniões, gostos, que não interferem com o filtro do homem que pensa, o gosto de Deus para a nossa vida, a verdadeira liderança, daí a minha tem que ser desfeita. Então esses três inimigos, Gesem, o arábico, diz a Bíblia, Tobias, Sambalate, esses três espíritos, a Bíblia também chama de três espíritos imundos de Rã, aquele animal anfíbio que vive na água, vive na terra. Tem um antigo hino que diz que é o crente remundo, parece, um pé na igreja e outro no mundo. Seu globo ocular olha para trás, como a mulher de Ló olhou para trás, saiu mas conservou Sodoma em seu coração, olhando de onde saiu, e nunca chegou a entrar em. Olhamos para frente, o nosso alvo. Achemos, então, nossa posição nessa cidade, nos coloquemos aqui e ficamos firmes em Cristo, sabendo que, como disse o profeta no livro das Eras, é um reino espiritual no momento, mas se tornará um reino literal um dia destes. O reino de vida, de paz, a Jerusalém, que tem a ver com Jesus, Shalom. Por isso o irmão Branham diz que o mesmo nome dele é o nome dela, da cidade, porque é a nova Jesus Shalom, a nova cidade de paz, o rei de paz, Melquisedeque, o rei de justiça e de paz. Deus os abençoe, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos por sua paciência, por seu acompanhamento, e que com estas palavras o teu coração tenha sido abençoado. Amado Pai Celestial, graça te damos, Senhor, por esses momentos, por tua condução em tudo nesta noite, Senhor, e que aquilo que minhas palavras não foram
suficientemente capazes, Senhor, de abordar, ou minha curta memória, Senhor, não deu conta de trazer de volta aquilo que estávamos, Senhor, pensando, lembrando. O Teu Espírito Santo complete todas as coisas. Abençoa cada vida, cada lar. Assim eu oro a Ti e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande shalom, meus irmãos. Até a nossa próxima programação. Amém. Deus os abençoe.